Olá, hoje é dia de falarmos na busca da felicidade. Meu convidado de hoje é Life Business Coach no Brasil e Estados Unidos, onde reside. Professor de MBA, facilitador para o The Leadership Challenge nos Estados Unidos, México, Europa e Brasil. Formado em administração pela Edison College da Flórida, Black Belt em Six Sigma, especialista em liderança e Life Business Coaching na Universidade de Miami, é coautor do livro Liderança Positiva e criador dos programas Mudança Positiva e Positive Change. Hoje teremos uma conversa de peso com Dan Wilms. Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Esse nome Dan Wilms, é nome americano isso? Cara, é a verdade, né? Parece, Na né? verdade, o meu nome é Daniel, nome de batismo, eu sempre falo. Mas quando eu falo... E o Wilms é teu também? Wilms também é meu também. Eu nasci bem ali. O Wilms me saiu bem. A gente fala Wilms, daí lá fica Dan Wilms. Mas, na verdade, meu nome é Daniel. E quando meu primeiro emprego nos Estados Unidos, eu atendi o telefone, numa empresa de granito. E quando eu falava o meu nome, quando eu falo o meu nome Daniel em inglês, sou a Daniela. A diferença é muito pequena da fonética. E eu não conseguia. Então, as pessoas chegavam na empresa e falavam, eu conversei com uma menininha, Daniela. Aquilo começou a acabar com o meu bom humor. Aí, eu comecei a falar mais grosso. Daí, eu era uma menina que falava grosso no telefone. Aí, um cliente, uma vez, viu a minha dor e falou, por que tu não diminui teu nome para Dan? E daí ele falou que o nome dele também era Daniel e ele se chamava de Dan. Então, Dan é diminutivo para Daniel nos Estados Unidos. Ô, Dan, tu está te dividindo entre Brasil e Estados Unidos, é isso? Isso, bastante Tu tempo. é gaúcho? Sou gaúcho, nasci em Venâncio, aqui pertinho. Terra do chimarrão. Terra do chimarrão, da erva mate, uma terra muito legal. E está sempre com a gente aqui, na medida do possível. Tua residência hoje é na Flórida? É em Stuart. Stuart, uma cidade que tem bastante velhinhos lá, é isso? Muito, como nós falamos, muitos velhinhos. Eu sempre brinco que lá é as portas do paraíso. Estão mais pertinho, é isso? É bem pertinho. Os americanos vão para lá para dizer goodbye. Mas tu está aprendendo bastante com os seus vovôs e vovós. Muito, muito. Com essa expectativa de vida cada vez maior e as pessoas cada vez mais racionalizando a sua vida de maneira geral, né? Recentemente, até uma pesquisa mostrando que as pessoas se separando aos 50 anos, um fenômeno muito novo, né? As pessoas aos 30 e poucos queriam novos desafios, aos 40, hoje aos 50, e a expectativa de vida crescendo. É natural que a gente queira ser feliz ao longo de toda a nossa vida. E não só pequenas partes, né? Mudança positiva, ele vem falar disso. Ele vem falar de felicidade. Ele vem falar das melhores práticas que eu coloquei em prática, claro, na minha vida. Ele fala da ciência da felicidade. É um curso em Harvard. Isso é uma ciência? É uma ciência. Porque uma vez, a ciência, o que define a ciência? É o que você estuda, mensura e replica e alcança resultados semelhantes. E o que cada vez que você aplica e consegue mensurar esses resultados, eles são semelhantes, você pode chamar isso de ciência. Estou falando de modo mais grosso. Então, esse curso ele nasceu da ciência da felicidade da Universidade de Harvard, onde eu estudei. Eu fiz um curso após o meu MBA e hoje eu viajo, como tu falou, para muitos países fazendo isso. É fenomenal. É ensinando a ser feliz ou é puxando isso lá de dentro? Como é que é esse processo de É ensinando a ser feliz, porque felicidade é comportamento. Eu sempre brinco com as pessoas que não tem nada a ver. Tem muita gente infeliz? Extremamente. Às vezes nós confundimos, nós começamos insatisfeitos e nós terminamos infelizes. Para te ter uma ideia, em muitas pesquisas, tanto dos meus laboratórios quanto de vários outros órgãos, descobriu-se que 80% das pessoas estão insatisfeitas. Só que o insatisfeito é o início da infelicidade. Para tu ter uma ideia, Rodrigo, hoje, nos Estados Unidos, se vende mais antidepressivos do que Sonresal, do que antiácidos. É assustador isso. Como é que fica quando as pessoas falam assim para ti? Não, mas
Tu vê que a pessoa tem um grau de insatisfação grande e ela tem dificuldade de aceitar isso, de observar que ela está caminhando para uma coisa que não é saudável para a vida dela. Para início de conversa, todo mundo tem essa dificuldade. Existe uma negação? Não existe uma negação, existe um processo que se chama adaptabilidade. Uma das funções do nosso cérebro é nos proteger. A prova disso é que já descobriu que muitas crianças que são abusadas sexualmente não lembram daquele momento específico da vida delas, onde o cérebro criou como se fosse uma casca, protegeu elas. Porém, elas vivem as consequências de alguém que foi abusado sexualmente, as consequências emocionais, comportamentais. Por quê? Porque o cérebro te protege. Quando se falando em infelicidade ou insatisfação, é um pouco semelhante. Por quê? Porque nós nos adaptamos depois de um tempo. Perfeito. Criamos uma nova referência e se torna normal. Por exemplo, para muitas esposas é normal apanhar do marido. Para muitas pessoas é normal ser infeliz no trabalho. No início é muito desagradável, é revoltante. Depois de um tempo, tu vai te adaptando, o teu cérebro, ele vai te protegendo e aquilo se torna mais normal. Faz sentido? Faz sentido. É curioso a gente perceber como as pessoas, imaginar como as pessoas recebem isso, né? Porque a gente vê um Facebook, por exemplo, hoje, todos eufóricos, todo mundo tão alegre, todo mundo tão contente. A vida é tão perfeita lá, né? Que vida, né? mas tão cor-de-rosa. Que vida maravilhosa. Eu quero morar naquele eu Facebook também, eu quero lá. Ir pra lá E eu digo sempre assim, se a vida está muito cor-de-rosa, cuidado, porque quando vem uma tempestade de granizo, o céu fica cor-de-rosa antes, né? O que está vizinhando aí? É possível trabalhar em 8 horas isso com as pessoas? Uma reprogramação mesmo? Na verdade, o que nós fazemos lá, nós começamos a descartar algumas coisas que não servem. Nós começamos a identificar as áreas de desconforto. É incrível, mas nós nos adaptamos tão bem às nossas mazelas, às nossas tristezas, às nossas dificuldades, que daqui a pouco a gente não vê mais elas. A gente não vê. A condição passa a ser verdade para nós. Passa a ser verdade. Existe uma poetisa cubana que eu gosto muito, que diz que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E o que acontece? Aquilo se torna normal. Durante essas 8 horas, o intuito, às vezes eu me perco no português, o intuito, é fazer com que se identifique o que não está legal. E a partir dali comece a trabalhar. Cada participante leva para casa esse workbook, que é um livro de exercícios, que aliás, como eu te falei, é em 2 idiomas. Então, pode praticar em inglês também, português e inglês. E existem planos onde você coloca em ação, a curto, médio e longo prazo, algumas ações. Eu não quero que a pessoa saia de lá fazendo listas do que ela vai fazer, porque já está provado de que quando nós estamos numa confusão emocional ou mental, nós precisamos esperar que essa confusão baixe. É como se tivesse, daqui a pouco, depois da entrevista, eu subo a serra, vou a Caxias. É mais ou menos subir a serra e dirigir naquela névoa. Tu não pode andar rápido, tu tem que usar de cautela. Descobriu-se de que quando nós temos uma certa dificuldade em tomar decisões, e as pessoas que estão nesse momento têm essa dificuldade, Perfeito. O cérebro, ele gera a mesma química no nosso organismo de que como se nós estivéssemos dirigindo nessa névoa. Durante o curso, existem muitos momentos, mesmo não sendo motivacional, mas quando a ficha cai, porque a gente traz toda a ciência da felicidade, onde parece que essa névoa, ela começa a subir. Então, por isso que eu sempre digo, quando a névoa baixar... Como se desvendasse alguma coisa frente aos nossos olhos, assim. É o que as pessoas dizem. Vai ficando claro. É o que as pessoas dizem. Fantástico. E não é incrível como o universo funciona, porque não era esse o intuito do curso. E daqui a pouco nós tivemos mais de 100 cursos, tivemos 24 laboratórios, acompanhamos essas pessoas e elas nos relataram isso. Essa experiência prática nos laboratórios que tu realiza, como é que isso foi se desenvolvendo para ti? Porque as pessoas têm muita dificuldade de falar e de se desnudar também, né? Foi super interessante, porque nós fizemos 24 em várias cidades brasileiras e também em Orlando, em Fort Myers, na Flórida, em Stuart, onde eu moro, em Nova York. E
nós convidávamos as pessoas, que nós estávamos criando um laboratório sobre felicidade, mudança positiva, e estava tudo perfeito. Nós sentávamos e perguntávamos, Rodrigo, como é que está a vida, como é que estão as coisas, tudo é perfeito. Chegou um determinado momento que comecei a me frustrar, eu falei, tá, mas como é que nós vamos quebrar essa casca? E foi aí que nós tivemos a ideia de separar, na época nós estávamos com 100 casais, de separar os casais, esposos, maridos numa sala, mulheres na outra sala, e perguntar individualmente como é que estava a vida de casal. E tu sabia que mesmo assim, tudo perfeito. Aí o que eu fiz, era um laboratório, então eu tinha que instigá-los. Eu entrei na sala das mulheres e falei uma pequena mentira, mas foi muito válida. Eu falei, olha, ao conversar com os maridos de vocês, alguns deles me falaram que eles não estão tão satisfeitos assim no relacionamento e que vocês poderiam, sim, ser um pouco melhor. Meu Deus do céu. Parece que as máscaras foram arrancadas, que eu abri uma latinha e os vermes começaram a sair. Que maravilha. Mas eu sempre brinco que foi inspiração fazer aquilo. E foi aí que nós descobrimos que de cada 3 casais que estavam lá, 2 já não reconheciam um no outro a pessoa por quem eles haviam se apaixonado. Estavam conformados. Estavam conformados, estávamos muito infelizes, sem direção e vivendo vidas por viver. Sabe que quando você vai trabalhar porque você tem que trabalhar? Triste. Você só faz porque tem que fazer. A boa notícia é que, então, a busca da felicidade está pertinho da gente aqui nesse mês de outubro. Ali ainda. na esquina. Aqui no nosso CDL. Eu fiquei louco quando a Vera me falou desse curso. Beto Casper conversou contigo também, né? Eu disse, não, nós temos que conversar com o Dan, traz o Dan aqui, vamos entrevistar ele nessa conversa de peso, vamos conversar um pouco sobre essas constatações todas que os teus estudos levaram, né? E, sobretudo, que é a oportunidade das pessoas conversar contigo dias 24 e 26 de outubro, segunda e quarta, às 19 horas, lá na CDL. Quem quiser mais informações, telefone da CDL, 3582-3535. Mas a gente vai continuar falando sobre as técnicas e esse trinômio, idade, biologia e cultura. Logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Dan Wilms.